Felipe Batista, deixa eu ver. Estou aqui no quintal de casa olhando para o universo. A luz está muito linda. Ó, a Juraci bem conectada aí com o universo. Por isso que as coisas começam a fluir. Porque você tem uma conexão verdadeira com a fonte, né? Observa o céu, observa as coisas naturais da vida. Então, por isso que as coisas começam a funcionar para você. Por isso que você tem a vida mais tranquila, você tem a vida mais serena. Parece que as coisas começam a acontecer para você facilmente, e realmente começa a acontecer facilmente porque você está em paz. Você está em paz com você mesmo, você admira o universo, agradece se está chovendo, agradece se tem sol, agradece pelas pessoas e até pelos problemas, porque os problemas que surgem para nossa vida é para nos tirar da nossa zona de conforto, é para nos tirar da nossa ali aquela maneira de nós ficarmos estagnados, parados no lugar. E aí acontece algumas coisas que não são muito boas. Para quê? Para fazer nós nos evoluirmos, se mexer. Joana Rodrigues, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar então sobre afirmações, né? Afirmações versus afirmações. Tá aqui escrito aqui no tema da live, afirmações versus afirmações. Tem a diferença de afirmações e afirmações. Gelene compartilhando a live, obrigado, vão curtindo. Sempre lembrando, tem muitas pessoas que assistem a live, mas não seguem o perfil, né? Não segue o perfil, não curte, tem pessoas que não curtem. Então é a forma de você agradecer pelos criadores de conteúdo, né? Pelas pessoas que estudam, que criam temas para trazer, para ensinar para você, disponibiliza tempo, dinheiro, né? Estudo para trazer informações, coisas que podem mudar a sua vida, que com certeza vai mudar a sua vida se você pôr em prática. Gelene, obrigado aí pela rosa. Deixa eu dar umas curtidas aqui também, enquanto a gente vai esperando o povo esse é o momento de início de live, que é a hora que o povo vai passando, né? Momento de tap na telinha, gente. Então nós vamos falar sobre afirmações versus afirmações. Afirmações são perguntas que a gente faz. Sérgio, boa noite, Sérgio. Afirmações são perguntas que a gente faz, que a nossa mente entende, ela busca as respostas, ela não fica questionando se aquilo que você está falando, por exemplo, o porquê eu sou tão saudável, quando você faz essa pergunta, a sua mente, ela não duvida, ela apenas busca respostas dentro do seu subconsciente, porque você está fazendo uma pergunta, entendeu? É diferente de afirmação, quando você afirma alguma coisa. E aí, às vezes, e na sua grande maioria, não. Na sua grande maioria, não. É sempre que afirmação, não estou dizendo que afirmações não são poderosas. Mas quando você faz uma afirmação, a sua mente vai dizer, isso é uma mentira. Agora, afirmações é quando você faz perguntas que a sua mente procura por respostas, ela não questiona. Rapaz, eu vou te contar uma história minha recente. Pode falar aí, Sérgio. Enquanto eu vou explicando aqui, você vai escrevendo aí. Então, afirmações são perguntas que a gente faz a pergunta para a nossa mente. Por exemplo, por que eu sou tão saudável? Rodrigo Rocha, eu sou de Saint-Germain. Também é muito poderosa. Todo conhecimento, tudo aquilo que você acredita sendo sua verdade, funciona para você na sua vida, você aplica, começa a obter resultados, é válido, né? Já fizemos lives falando sobre outros tipos de estratégia, técnicas que pessoas usam, que algumas pessoas usam e não, mas
E aí elas dizem que não funciona. Por que não funciona? É porque elas não acreditam. Quando você faz algo duvidando, inclusive hoje alguém colocou um comentário num dos meus vídeos ali, falando que já faço anos, afirmações, faço isso, faço aquilo. Gente, não é só fazer, você precisa sentir que aquilo é verdade. As pessoas fazem as técnicas duvidando. É a mesma coisa que a pessoa que vive dentro de uma igreja e não muda a vida. É a mesma coisa que a pessoa vive dentro de uma outra religião, ou credo, qualquer outro tipo de coisa e nunca muda, mas aí você vê, ali tem 10, 5 mudam e 5 não mudam. Por quê? Sendo que as 10 estão no mesmo lugar, ouvem as mesmas coisas, seguem a mesma coisa, mas por que funciona para umas e não funciona para outras? O Sérgio ali, ó. Em novembro eu tive um problema sério do nada. Eu tive uma inflamação no nervo ciático. Vai contando aí, Sérgio. Então, entendeu? Por que algumas coisas funcionam para uns e não funcionam para outros? Aí a pessoa colocou lá um comentário dizendo: eu faço há anos afirmações, minha vida não muda, eu faço há anos afirmações. Só o fato de quando você está fazendo algo, sempre duvidando, fazendo por obrigação, eu sempre falo, todas as técnicas, todas as estratégias que eu ensino, eu falo para você, se você for fazer por obrigação, você não faz, é melhor não fazer. A melhor coisa é você não fazer, porque você vai fazer por obrigação aí, com certeza, claro, você está fazendo algo obrigado, você está colocando resistência, com certeza aquilo não vai funcionar. Você pode fazer por 30, 40, 50 anos, não vai funcionar. Deixa eu ver o que o Sérgio está falando aqui, afetou minha perna esquerda e eu rolava de dor a noite toda, andava mancando, meu corpo entortou. Eu que corria, andava de bike, eu era um inválido. Do nada eu fiquei inválido. Continua contando aí, Sérgio, que eu quero saber aí, desenrolar ou se você está desse jeito aí. Você continua assim ou mudou tudo? Então, voltando aqui, enquanto o Sérgio vai contando ali, afirmações são diferentes de afirmações. Lembrando que sempre que afirmações são poderosas. Só que as afirmações, elas funcionam muito para quem já tem a mente preparada. A mente reprogramada. Porque daí quando você já acredita. Você já acredita no que você fala. Você já tem a programação certa na mente. Você já acredita naquilo que você tanto fala, que você tanto já tem programado na sua mente. Com certeza, você vai fazer uma afirmação, a sua mente vai entender como uma verdade. Agora, quando você duvida das coisas, é melhor você usar afirmações. São perguntas que você faz para sua mente, que a sua mente não entende. A sua mente procura pela uma resposta. Ela não entende como aquilo é uma mentira na sua mente, diferente de afirmações. Lembrando sempre, vou sempre dizer que afirmações são muito poderosas. O Sérgio, minha mulher reclamando de mim o tempo todo. Eu sentava, era dor, e deitava, era dor. Passar por algumas dificuldades, ainda ter que enfrentar ainda pessoas ainda que às vezes, não estão. As pessoas às vezes não estão no mesmo pensamento, não estão ali juntamente, verdadeiramente com a pessoa. Sol, boa noite. Giovana. O pessoal vai entrando, vai saindo, é aquela
aquele negócio, né? Aí, ó, Sérgio, ó, fiz fisioterapia e nada melhorava. Juraci, obrigado, tá curtindo. Eu fui no médico, fiz tudo que é exame que você pensar. Vou esperar o Sérgio terminar ali o desenrolar, que ele tá contando a história dele, para nós comentarmos sobre isso e ver o que aconteceu e o que eu tenho certeza que ele usou alguma coisa, uma estratégia aí, alguma técnica que mudou para o lado dele, eu tenho certeza. Olha, e quando sentei de frente, o médico, ele disse que eu não tinha nada demais. Gente, toda doença física, toda doença que você sente no seu corpo físico, desde uma dor de cabeça, dor no estômago, gente, tudo vem do mental e emocional. Sabe quando tu começa a bater alguma coisa no seu carro? Começa a bater alguma coisinha, começa a dar alguns sinais? Lá, vamos ser muito mais específicos. Sabe quando o painel do seu carro tá acusando alguma coisa? É a mesma coisa no ser humano. Quando tá acusando alguma coisa tipo, no nosso caso, o ser humano é sentindo uma dor de cabeça, é um sinal que o motor não tá... O motor, tanto mental como emocional, não está funcionando perfeitamente. Tudo vem do plano mental e emocional. Toda dor, toda doença que surge no seu plano, no seu corpo, vem de um estado mental e emocional. Rapaz, depois que ele disse que isso para mim, eu falei para mim mesmo que eu ia voltar a ter saúde. Minha mulher não botava fé em mim. Sempre vai ter, né? Pessoas que não confiam, né? Maximus, Marinette, sempre vai ter as pessoas, né? Na live passada eu falei, né? Que Jesus falava que os pobres sempre tereis convosco. Ó, lembra que pobre, ele não estava falando de pobre de dinheiro. Ele estava falando pobres de espírito, pobre de mente. Rai, boa noite, Rai. Ó, e eu me curei desses sintomas do nada. Porque você acreditou, Daniele, José Nogueira. Porque você começou a acreditar, viu como mudando a programação muda o seu estado físico? Para quem... Imagina se você continuasse ali, dando atenção para sua esposa, dando, né? De não confiar naquilo que você fala. Tudo bem, Rai? Boa noite, tudo bem com você? Você acreditar no que um médico fala pra você, olha, a partir de hoje você vai ficar assim para o resto da vida. Você acredita naquilo. Porque você tá ouvindo de uma grande autoridade, uma pessoa estudada, e aí você coloca aquilo na sua cabeça, você vai para casa e você começa a pensar milhões de coisas, né? Porque a pessoa pensa. Quando meu pai começaram a falar um monte de coisa para ele da noite pro dia, ele deixou aquilo entrar, impregnar na mente dele, que ele, da noite pro dia, ele se transformou, virou de um cara forte pra um troço dessa finura aqui. Então, e aí? Boa noite, Sandra Rodrigues. Ai, boa noite, Gilene, dando boa noite. Ó, hoje eu tô andando de bike e não tenho dor alguma. Olha aí, viu que maravilha? Eu vou pro trabalho de bike, volto e eu voltei a ter vitalidade, viu? Imagina se você dá atenção para certos tipos de comentários e gente, não, eu falo, é não aceitar. É você não aceitar, porque, ó, o que eu tava falando? Tudo começa na mente, né? Ó, primeira lei hermética, lei do universo, lei do mentalismo, tudo começa na mente. Assim como uma informação, algo que você recebe via, né, o ouvir. Como tudo foi programado na sua vida, desde a sua infância, desde o ventre da sua mãe, tudo que você escutava, você tomou como a sua verdade. Você tomou como uma verdade para você e aquilo se impregnou na sua mente subconsciente e você acredita até hoje. Hoje você está com 30, 40, 50 anos, você acredita em coisas hoje que travam sua vida e você acredita fielmente nisso.
E na sua grande maioria é inconsciente, por isso que você parece que você vive a vida como se fosse um robô ou um zumbi, porque existe uma programação rodando. Aí você ouve certas coisas de pessoa, você não vai sendo o quê? Eu fui uma vez minha esposa foi fazer uma vez o óculos dela e o camarada lá, e eu aqui esperando ali, e o camarada ali apontou pra mim e disse, você também vai precisar de óculos? E eu disse, eu não vou precisar de óculos nenhum. Tipo assim, sabe? Imagina, é uma palavra lançada que eu peguei, imagina se eu pegasse e, já viesse pra casa preocupado e colocasse aquilo na minha mente e ia começar ia começar a dar aquele sentimento, nossa, o cara lá, o cara de uma grande autoridade que né, o oftalmo, ele disse que, né, o oculista, ele disse que eu vou precisar de usar óculos, aí eu vou para casa com aquilo e começo a me preocupar com aquilo, me começa a gerar uns sentimentos negativos, e aí começa a afetar realmente a minha visão. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. É só você pesquisar, já fiz uma live só falando sobre o efeito placebo. Só que eu nunca busquei a Deus como eu busquei quando eu tava nesse calvário. Eu coloquei minha situação na mão do Pai, Jesus, imaginei ele no trono dos céus. Viu? Aí você direciona a sua fé, o acreditar que você tem, né, esse ser, né? O próprio Jesus está em você, né? Jesus é a consciência, é o poder, é o Criador. Então, se está em você, você acredita que ele pode fazer isso, vai ser feito conforme a sua fé. Ele mesmo dizia, seja feita conforme a tua fé. Ele não falava seja feita conforme a minha fé. Ele veio, né, para quem crê ou não crê, mas entenda isso. Veio para despertar em você. É como eu vim, é como o professor Hélio Couto vim, é como veio, é como várias personalidades, como grandes personalidades que vieram e estão hoje, até hoje, né? Quem está aqui nesse plano, está ensinando ainda, estão vindo para despertar as pessoas. Despertar o quê? Um poder que já existe dentro de você. Quando eu era uma pessoa ansiosa, tinha necessidade de aprovação, né? Ficava com medo de tudo, de todos, né? Ficava ali. O que acontece? Quando eu despertou o poder que tinha dentro de mim, ninguém mais me comanda. Ninguém mais passou a me comandar. Nem tanto na minha mente, como fisicamente. A ansiedade que eu tinha de me dar dor, que eu já contei nas minhas lives, já contei em vídeos, eu já falei que eu tinha ansiedade, que eu tinha certeza que se eu não mudasse a minha mente, as minhas emoções, por que eu iniciei a live falando que tudo que começa quando você sente na pele, no plano físico, uma dor, uma doença, é porque sua mente, as suas emoções estão desalinhadas, tá uma bagunça aí dentro, entendeu? E aí o seu corpo aqui, o físico, ele só está externando o que está acontecendo internamente com você. Internamente, como eu digo, não é uma doença interna, eu estou dizendo doença emocional e mental. Porque tudo começa com um pensamento. Imagina se eu falo para vocês, ao invés de eu estar aqui incentivando vocês a ter fé, a acreditar que vocês podem, que vocês têm poder, que existem leis universais que regem o universo. Se vocês entenderem essas leis, você vai conseguir controlar a sua atmosfera. E aí você disser que não acredita e tal, tá tudo bem. E aí você começa a criar, ou vice-versa, eu venho aqui, abro live e começo a falar coisas para te deixar cada vez mais lá triste, mais com energia baixa. E aí o que acontece? Se você acreditar nisso, você vai começar, nossa, termina a live e você vai começar, nossa, aquele cara falou que eu posso ficar doente assim, assim. Aí você fica com aquilo na cabeça, umas paranoias, até que aquilo se torne uma verdade na sua vida. Olha, eu clamei a Jesus a minha situação e ele me fez ser menino de novo. Cara, eu não sou de religião nenhuma, mas Jesus me ouviu e já estava para perder até o meu emprego. O Senhor me fez um homem saudável. É aquilo, a sua fé te salvou, você acredita fielmente nisso, você acreditou e é a mesma coisa quando você acreditou que de repente lá, assim como está acontecendo nesse exato momento, em todo mundo, tem pessoas agora acreditando numa palavra de alguém. Tem uma pessoa que está dizendo,
está sentado na frente de uma grande autoridade que está dizendo, ó, a partir de hoje você não vai mais, você tem tantos meses de vida, a pessoa vai para com aquilo, nossa, uma pessoa estudada por anos, uma pessoa que tem conhecimento fala isso para mim, eu vou para casa pensando milhões de coisas, bom, agora eu tenho tantos meses de vida, eu vou, já começa a pensar um monte de coisa, um monte de tragédia, um pensamento gera outros pensamentos, que me leva a outros pensamentos, que me leva a sentimentos, e assim até que eu comece a adoecer mesmo, e realmente, a pessoa vem te dar um prazo para você partir daqui, imagina, e aí você acredita nisso. No seu caso, você não acreditou, você fez de tudo. Não, eu creio que eu vou voltar a andar, eu vou voltar a andar de bicicleta, eu vou ter minha vida normal de novo. E ó, o que tá acontecendo? Tá tudo normal de novo. Ó, estou forte, saudável. Eu que com 47, eu me via como um senhor de 90 anos. Jesus é maravilhoso, é misericordioso e ele é o Deus do impossível. E aí, ó, quando ele falava, ó, que o reino do céu está dentro de vocês, busque primeiro o reino do céu, busque primeiro esse poder, esse reino, esse poder que já existe dentro de você, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quando você acredita nisso, você tem essa convicção nisso, automaticamente. Por isso que ele dizia que tudo é possível, ó, Deus do impossível, tudo é possível. Tudo é possível que crê. Por quê? Porque se eu disser que você vai ficar doente, você acreditar, ponto, vai ser verdade para você. Se eu falar que você vai ser curado e você acreditar fielmente, né? E disser não, é isso e ponto, não tem mais, não volto mais atrás, estou curado, pronto, vai começar a funcionar. O universo, a mente, seu DNA corresponde aos seus pensamentos, seus sentimentos e a palavra. Eu sempre falo, né, nas lives, tem pessoas, vocês devem conhecer esse tipo de pessoas que falam da doença como se fosse um filho. A minha diabetes, o meu câncer, o meu não sei o que, você parece que tá falando, quando você dá a impressão que a pessoa tá falando de um filho. Entendeu? E aí? Foi 5 meses, meu amigo, sofrendo, me vendo contorcer em dores terríveis. Mas é um processo, e já passou. Processo a gente passa e aí sim. E são coisas também que surgem na nossa vida que é para fazer com que a gente evolua mais e mais. A Joraci, eu estava indo na minha mãe e passei na BR em frente à fazenda e falei um dia eu ia trabalhar. Um dia eu ia trabalhar lá. Eu ia perder meu emprego porque eu sou segurança. Mas não perdeu, né, ô Sérgio? Graças a Deus, graças a Jesus, Ó, Joraci, e do nada o gerente veio na minha casa me fazer uma proposta. Ó, viu, Joraci? Você lembra acho que era a Lúcia, que estava na live? Não me lembro se era a Lúcia. Eu acho que era a Lúcia que estava falando. A gente estava falando sobre o emprego que ela queria. E aí ela perguntou: ah, mas a empresa fechou as vagas, será que eu preciso que eles me chamem de novo, que eles abram as vagas de novo? E aí eu incentivei ela: não, você vai lá de novo, você vai atrás, porque se você não se não tem a vaga, você abre uma. Ó, e hoje estou trabalhando lá, viu? Poder da palavra, poder da fé, você aponta pro lugar. Esses dias um amigo meu comprou uma casa porque a mãe dele dizia assim, a mãe dele passava lá na frente de uma casa que estava para vender, que estava com a placa lá de vende, e ela apontou para casa quando tá para vender e ela disse: essa casa é do meu filho, essa casa vai ser do meu filho. E vai fazer uma semana que ele comprou a casa. Poder da palavra. Ó, eu estou tendo muita prosperidade ultimamente. Que maravilha, Sérgio. E não é nem a sombra do que há de vir. Lembra que você disse que passou 5 meses sofrendo? Agora você vai passar. Agora isso passou e agora você está usufruindo e não é nem a sombra do que há de vir ainda. A Joraci, a dona disse que tinha muitos currículos lá.
Eu falei isso acho que foi pra Lúcia. Tem vários currículos, um bolo de currículos assim. Você que faz com que, né, o universo trabalhe em seu favor, porque você acredita, você quer, você estuda sobre aquele lugar. Aí seu currículo é o último. Mas não me pergunte como, por onde, mas que o universo dá um jeito de fazer seu currículo sair do número 99 para ser o primeiro. E aí por isso que às vezes, porque você não coloca resistência, você acredita que aquilo é seu já. Foi a história da live, eu acho que foi de sábado, a live que eu falei, eu dei esse exemplo. Quando você vai fazer a sua parte, você vai lá procurar um emprego, você vai fazer a sua parte. Você vai na empresa, leva o seu currículo bem apresentável, você participa lá da entrevista, e aí você sai de lá. A parte do plano de ação você já fez. E aí você acredita, não, agora eu já larguei, a minha parte eu já fiz, agora só por que não dá certo? Eu falei sobre a live que o mundo funciona ao contrário. Porque a pessoa coloca resistência, eu preciso desse emprego, eu preciso, e fica com aquele desespero. Doralice, boa noite, Doralice. E fica com aquele desespero procurando emprego, aí por isso que nunca consegue. Aí quando você esquece, aliás, eu falei ainda, quando você consegue um emprego, mais outras 3 empresas te chamam. Por quê? Por isso que eu falei que na live aquela que o mundo funciona ao contrário. Porque quando você precisa, quanto mais você precisa, mais difícil fica as coisas. Quando você solta, que é o famoso soltar que a gente fala pro universo, que é não se preocupar. Você vai lá, tá precisando, você sabe que tá precisando do emprego e tal. Você vai lá na parte do seu plano de ação, o seu papel é ir levar o currículo. E agora sai de lá já acreditando que é sua vaga, agora continua vivendo. Esquece. É a famosa aquela técnica o exemplo aquele que eu falei da chave. Quando você tá procurando a chave, tá apavorado porque você tem que sair, tá atrasado. Fica procurando e você não acha a chave de jeito nenhum. Quando você para de procurar, a bendita da chave aparece. Como passe de mágica? Não, é que você parou de colocar resistência e preocupação em cima daquilo, entendeu? Agora, entregou o currículo, fez a sua parte, agora continua vivendo, vai fazer o que tem para ser feito, vai continuar vivendo, vai levar o filho na escola, vai continuar vivendo e esquece aquilo. Quando menos espera, o telefone toca. Por quê? Porque você não colocou resistência, você não colocou preocupação. Jean Maurício, seja bem-vinda, Rivalina. Sempre curtindo a live, gente. Curtindo o tap-tap na telinha aí. Então, é assim, quanto mais resistência você coloca nas coisas, quanto mais dificuldade você coloca, mais isso se expande. Rai, obrigado, tá curtindo a live. Mas isso se expande porque você tá colocando resistência, uma energia negativa, entendeu? É só você ver o experimento sobre a palavra, o poder da palavra, do Dr. Masaru Emoto, né? Quando você abençoa a água e você também pega um outro tipo de água e amaldiçoa. Daniele, boa noite, Daniele, curtindo a live, obrigado. Quando você pega um copo d'água e você amaldiçoa, falando palavras negativas, palavras de maldição, o que acontece? Aquela água apodrece, eles colocam em microscópio, e aí eles olham lá a aparência da água horrível, suja, feia aparência, e boa noite, Daniel. E aí a água que você abençoa com a sua palavra, com sentimento de carinho, de amor. Eu fiz um teste numas rosas, né? As rosas eu gosto de ter assim no jardim. E aí elas até cresciam, mas ficavam pequenininhas assim, depois já morriam. E eu fui lá, eu peguei e comecei a molhar elas e pegar a planta delas. Ó, o DJ Silvio Pacheco, boa noite, mano. Eu fui lá nas rosas e comecei a segurar a folha dela e comecei a abençoar ela. Rosas lindas, rosas maravilhosas, comecei a falar, rosas cheirosas, nem tinha rosa, tava só pura galho e as folhazinhas. Agora elas estão nascendo direto. Tem as rosinhas, as rosas da cor rosa mesmo, tem a branca. E aí elas se abrem bem grandonas assim agora, bem cheirosa. E antes
Antes, quando eu só plantei e eu não só molhava e molhava de vez em quando, não dava muita atenção, elas não cresciam de jeito nenhum. Elas davam os brotinhos, só que elas não cresciam de jeito nenhum. Aí eu fui lá e comecei a falar com elas, a abençoar elas, e agora elas crescem direto. Então é assim, imagina o poder da palavra, o poder quando a gente fala, o poder quando você ouve a palavra de alguém que te deixa triste, que te deixa cabisbaixo, você aceita aquilo que te falam, né? Como eu acreditava em muitas coisas que me falavam, que eu acreditava, e eu passava a achar que aquilo era verdade, era a minha verdade, mas era a verdade que as pessoas queriam que eu acreditasse que era a minha verdade, entendeu? Então, você passa a viver uma vida que não é sua. Eu já fiz a live só sobre o personagem que te deram. Você hoje já vive um personagem. Você vive um personagem na Matrix, no 3D aqui. Ó, a Daniele, você vive a Daniele, uma personagem que quando você estava no ventre da sua mãe. E aí, a sua mãe descobriu que você, é uma menina. Como que vamos chamar essa menina? Daniele. Pois bem, então agora, vamos pegar como quando nós fomos registrar ela. Vamos pegar o que agora? O sobrenome da mãe e o sobrenome do pai. Já te colocaram um nome e um sobrenome. Já te deram rótulo. Você nasceu. Começaram a te apresentar um time de futebol do coração. Começaram a te apresentar comida. Você começou a ouvir tudo que te rodeava. Você ouvia palavras sobre dinheiro. Dinheiro não é a raiz de todo mal. Quem tem dinheiro vai para o inferno. Que mais? Que mais que você ouvia? Coisas de professores. Você é burro. Você nunca vai aprender nada. Coisas dos irmãos. E aí você começa a crescer com aquilo, acreditando que aquela personagem, né, que eu tô dando exemplo da Daniele, é aquela Daniele, aquela lá é a real, é a verdadeira. E ela interpreta essa personagem até o dia de hoje, na idade adulta. Entendeu? Vivendo aquela personagem que na verdade não é a personagem dela. A verdadeira essência. Porque se tirar esse personagem, se tirar o meu nome, meu sobrenome, meus dois sobrenomes, da parte do meu pai, da parte da minha mãe, tirar o meu nome que me deram, tirar tudo, eu me torno apenas um ser de pura consciência, um puro ser de luz. Aí vai retrocedendo até nós chegarmos no DNA, átomos, prótons, elétrons, energia. E no universo tudo é energia. Entendeu? Então, se nós, seres humanos, entendêssemos e aprendêssemos na escola, por exemplo, o que era um átomo, próton, elétron, que tudo no universo é energia, frequência e informação, muitas coisas, né, nós evitaríamos na nossa vida. Muitos problemas nós evitaríamos na nossa vida. Voltando então aqui, já que o pessoal parou de comentar aqui, vamos voltar para o assunto aqui, que é afirmações versus afirmações. Afirmações são perguntas afirmativas que no formato de pergunta positiva. Por exemplo, você faz uma pergunta ao invés de afirmar algo, para que a sua mente não entenda que isso é uma mentira que você está falando. Por exemplo, a pessoa ela tá enferma, ela tá doente, que ela começa a fazer afirmações. Eu sou saudável, Lembra, gente, eu sempre vou afirmar aqui e vou falar. Mais uma vez, afirmações são poderosas. Só que são mais poderosas para quem já acredita, já tem uma mente mais, vamos dizer assim, mais acostumada. Que quando você se faz uma autoafirmação para você mesmo, você já acredita nisso. Então é mais fácil a afirmação funcionar verdadeiramente para você. Não é que ela não funcione. Só que, por exemplo, uma pessoa que nem sabe o que é uma afirmação, e eu chego e digo, olha, boa noite, Nani Machado, bem-vinda. E aí eu chegar e ensinar a pessoa, olha, comece a fazer afirmações, tanto verbalmente, como mentalmente, e como escrita. E a pessoa, aí ela vai lá e vai fazer, eu sou saudável. Só que a mente dela vai dizer para ela de início, é mentira, você tá com
com dor de cabeça, você tá com isso, você tá com aquilo. Começa a sua mente a te burlar. Agora, afirmações, ó, afirmações, A-F-O-R, afirmações. São perguntas que a gente faz para nossa mente, que ela não interpreta como uma mentira. Ela busca, é uma pergunta que você faz, que você, uma pergunta positiva, ok? Tipo, por exemplo, então, ao invés de você falar, eu sou saudável, você vai dizer, por que que eu sou tão saudável? Aí o que essa mente vai dizer? Ela não vai questionar que isso é uma mentira, ou mesmo você estando enfermo, ela vai buscar uma resposta, ok? Então ela é muito mais poderosa do que uma afirmação. Esse conceito foi criado por Noah St. John. Ele descobriu que ele fazia afirmações para ele. Ele sempre fazia afirmações para ele no seu apartamento. E ele via que as afirmações surgia questionamentos na mente dele. Não, isso que a mente dele dizia, ele vivia, eu sou próspero. Ele vivia na casa dele, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí a mente dele sempre dizendo, isso é mentira, porque olha o estado, olha o jeito que você está, olha aí, está endividado, então. E aí ele, né, como uma conexão com a sua verdadeira eu superior, com a sua fonte infinita, de inteligência infinita, trouxe esse conhecimento a ele, de o porquê que, ao invés de fazer afirmações que eu faço com que a minha mente fique duvidando disso, eu faça perguntas que ela busque respostas. Então, né, quando eu fui fazer a minha primeira formação em coach, eu fui descobrir que existem perguntas poderosas. E hoje afirmações são perguntas que você faz. São perguntas afirmativas que você faz para sua mente, ao invés de você fazer afirmações. Quem está entendendo aí? Quem está aí? A Daniele, a Nani, a Girlene vai dizendo aí, ó, estou entendendo, sim. Entendeu? Então, afirmações são perguntas. Ó, por que eu atraio sucesso com tanta facilidade? Por que eu sou tão saudável? Por que meus órgãos funcionam perfeitamente? É uma pergunta, coloque ponto de interrogação. Deixa eu ver se eu escrevo aqui para você. Entendeu? Você vai fazer uma pergunta. Uma pergunta afirmativa. Entendeu? Você vai fazer assim, então, ao invés de você escrever assim, ou falar, ou mentalizar, visualizar, ó, eu sou tão saudável, eu sou saudável, ou eu sou feliz, você vai dizer, por que eu sou tão feliz? Por que eu sou tão feliz? É uma pergunta. A sua mente vai perguntar. A sua mente vai buscar a resposta. Porque por exemplo, se eu faço, ó, por que eu sou tão feliz? Ó, aí, quais as respostas que vêm? Porque eu sou saudável. Exatamente, Shirlene. Por que eu sou tão saudável? Isso, exatamente aí como você botou. Aline Ferreira, boa noite. É exatamente assim como você colocou. E aí você vai fazer para todas as áreas da sua vida. Por que eu sou tão próspero? Por que eu sou tão feliz? Por que eu sou tão amado? Por que eu sou tão amada? Aí você vai, olha, né, você tá saudável agora, né? Você tá bem, né? Que nem eu, tô saudável, não tem nada, tô ok, tô bem aqui com vocês. Aí eu faço, por que eu sou tão saudável? Vem a resposta na minha mente dizendo, olha, claro, você tá fazendo live, você tá bem, você tá bebendo uma aguinha com gás, você tá falando com as pessoas amadas, você tá, né, você tá fazendo o que você gosta, então aí surgem as respostas, ok? Lembrando, mais uma vez, que afirmações são positivas, são boas também, mas as afirmações são mais poderosas ainda. Aí, então, quando você faz uma pergunta afirmativa, o seu cérebro procura o cérebro ele é programado para procurar respostas a perguntas, porque é como se eu estivesse conversando com vocês e eu fazer uma pergunta para você. Ô, Joraci, por que você assiste minha live? Ok? Aqui que a mente da Joraci vai dizer, olha, porque é isso e isso e isso. Porque eu quero reprogramar a minha mente. Aí
Aí eu acho que a primeira coisa que vem na sua... Porque eu quero evoluir, eu quero expandir minha mente, eu quero ter mais conhecimento. Entendeu? Então, o cérebro ele é programado para procurar respostas a perguntas. Por isso que, então, ao invés de você fazer afirmações, você faz afirmações. Você faz perguntas. E eu sempre incentivo você a escrever essas perguntas. Escreva. Assim como a Girlene escreveu aqui, ó. Você vai pegar uma folha, um papel, e você vai escrever essas afirmações. E cria suas próprias afirmações também. Por que eu sou tão feliz? Por que eu sou tão saudável? Por que o meu cabelo é tão lindo? Por que a minha pele é tão linda? Por que... Vai fazendo perguntas. Ok? Porque quando você faz uma pergunta assim positiva, né? Por que eu sou tão feliz? O cérebro está programado a procurar uma resposta, né? Eu já dei exemplo. Se você estiver conversando comigo, você vai perguntar algo, e aí meu cérebro vai procurar respostas para poder te responder. Viu como é poderosa essas afirmações? Quando você faz uma pergunta positivamente, sua mente começa a procurar essas evidências, ela começa a procurar do que isso é verdade, né? Então ela não vai questionar se isso que você tá perguntando é minha mentira. Então Noah St. John, ele teve esse insight, né? Tenho certeza que veio de uma inteligência infinita, né? Veio do todo, dele ter trazido essa experiência aqui pro plano físico, desse conhecimento, que são afirmações, perguntas que a gente faz para nossa mente. Perguntas afirmativas, que direcionam o cérebro a procurar as respostas. Ó, por que eu tenho a mente sadia? Porque você está aqui numa live dessa. Porque você está aqui buscando conhecimento. Porque você fez uma pergunta anterior que já te responde essa segunda aí. Por que eu quero reprogramar a minha mente? Aí, ó, porque eu estou em busca de evolução, de expansão de consciência, de conhecimento. E aí agora, por que eu tenho a mente sadia? Porque você está no lugar certo, está buscando esse tipo de conhecimento, e aí automaticamente você vai obter esses resultados. Entenderam? Então, ó, escreva aí afirmações. É A-F-O-R-M-A-S cedilha, O-E-S, né? E acento em cima do O lá no final. Afirmações são perguntas que questionam se isso é mentira. Isso, afirmação. É isso aí mesmo, Gilene. Afirmação. Então, mas as afirmações... Aline, obrigado, Aline, por compartilhar. Obrigado, Daniele, por estar curtindo. Então, essas perguntas que você faz, ela fica contornando, ela contorna resistências no subconsciente, porque quando você... É que nem aquele negócio que eu falo da afirmação. Eu sou saudável, mas aí seu subconsciente tem a informação de que você está doente. E aí o que ele vai dizer? É mentira, você está doente. Agora, quando você faz uma pergunta, por que eu sou tão saudável? O subconsciente é como uma forma de dar uma burlada ali no subconsciente. Que o subconsciente não questiona, ele não vai questionar, dizer que é mentira que você está saudável. Ele vai buscar uma resposta. E aí, automaticamente, quando vem essa resposta, vem, vamos dizer assim, a cura. Porque é o subconsciente, que é a mente inteligente, infinita, que está fazendo agora seus órgãos funcionar perfeitamente, está fazendo você raciocinar, está fazendo seus pulmões, né, você puxar o ar, soltar o ar pela boca sem estar consciente, seu coração está batendo no tempo certo, sua circulação sanguínea está funcionando tudo inconscientemente. O subconsciente está fazendo tudo isso. Sem ter resistência nenhuma. Imagina se nós tivéssemos que estar consciente, que tivéssemos que bater o coração, que respirar. Nossa, agora eu preciso respirar. Nossa, agora eu preciso bater meu coração. Agora eu preciso que meu sangue comece a circular. O subconsciente, ele faz isso tudo no automático. As crianças falam assim, desse jeito aí. As crianças.
fazendo afirmações. Criança mesmo quer mais sabedoria que a criança? Fazer pergunta. A criança faz muitas perguntas. O que é que Jesus dizia? Deixa vir a mim os pequeninos. E se você não for como uma criança, não entrará no reino. Ou seja, esse reino está dentro de vós. Esse poder está dentro de vós. Como que você vai entrar nesse reino? Ou seja, acessando a criança interior. 100% dos nossos problemas hoje na nossa idade adulta são porque nós deixamos de ser criança. Porque a criança, por exemplo, ela não está preocupada se amanhã vai estar chovendo para ir para a escola. Ela não está preocupada se você pagou a internet, se você tem água, se você pagou energia, se você pagou. Ela não está preocupada se a brincadeira que ela está fazendo realmente é uma brincadeira falsa. Uma menininha com uma bonequinha, para ela, aquela bonequinha é um ser vivo, é um filho dela, ela cuida, ela penteia os cabelinhos, e ela não questiona. Aí chega um adulto ali e diz, né, essa é uma boneca. Na mente dela, que é pura, que só tem a subconsciente, para ela aquilo é real. E aí a gente vai crescendo, os problemas, a sua programação a partir dos 7 anos de idade, dependendo daquilo que você é programado, né? Escassez, necessidade de aprovação, foi maltratado, foi abusado, foi um caos. E aí, a partir dos 7 anos de idade, essa programação começa a ficar rodando na sua mente. Quando você chega na idade adulta, você perde essa criança interior, né? De ter aquela pureza, de ter aquela de não ter medo das pessoas, de falar o que tem que falar na hora que tem que falar. Começa a pensar mais só em problema. Começa a correr atrás de coisas que te ensinaram a correr atrás de coisas, correr atrás de tempo. E a gente vem de nós, eu coloco em geral. Alcilene, boa noite. Ricardo. Gelene, obrigado por estar curtindo. E a gente começa a correr atrás de coisas que nos ensinaram desde pequeno. Que pra você ver, a gente fica rodando numa roda de ratos, uma roda de hamster, sem sair do lugar. Por isso que todos os dias parece ser o mesmo dia, você se encontra com as mesmas pessoas, você fala das mesmas coisas, você trabalha na mesma coisa, e aí no outro dia a mesma coisa. E assim, até quando você se der conta, você já tá com 50, 60, 70 anos e tá nesse mesmo padrão. Entendeu? Agora a criança, na idade ali depois que ela nasce até ela tem o aprendizado de engatinhar, de falar, de ouvir tudo que estão falando. Inclusive, o idioma que a criança aprende é através do ouvir. É do ouvir. Através dos 5 sentidos lá. Desde o ventre da sua mãe até 7 anos de idade, você foi programado. Ouvindo, experimentando, vendo tudo que você via. Você via lá seus pais terem dificuldade financeira, você via seu pai brigando com a sua mãe, né? Você via e ouvia palavras maldizentes, né? Que nem você, por exemplo, tem muitas pessoas que ouviam, você é burro, você não vai aprender nada, você não vai ser ninguém. E aí por isso que hoje, na idade adulta, essa pessoa, ela tem dificuldades de aprendizado, tem dificuldade de lidar com pessoas. Por quê? Porque essa programação tá rodando ainda. Ela tem um sistema que roda perfeitamente, que está rodando aquilo desde a infância até hoje na idade adulta, não importa se você tem 60 anos. Tanto é que se você tentar converter, vamos dizer assim, seu avô, sua avó de 70, 80 anos, a fazer eles acreditar em algo, por exemplo, sobre a tecnologia, vai ser as coisas mais difíceis do mundo. Porque a programação deles é lá de 1902, entendeu? É a mesma coisa que há 30 anos atrás agora,
nós andávamos com aquele... E aí imagina se esse seu eu do futuro, você chegasse... E aí imagina se esse seu eu do futuro, você chegasse agora e chegasse lá, voltasse no passado e chegasse com um iPhone, com o mundo na mão, na palma da mão, e vai chegar para aquelas pessoas de 1985, 1990, chegar lá com um iPhone naquela época. E chegar e mostrar para eles, olha, esse aqui é o futuro. Aqui você vai conseguir falar com pessoas de longa distância. Cici, Perri, boa noite, Cici. Imagina. Opa, apertei convidar aqui. Entenderam então, gente? Há formações, perguntas que a gente faz para nossa mente, que ela entende como uma verdade. Ela não questiona se isso que você está perguntando é uma mentira. Ela simplesmente vai procurar a resposta. Seu cérebro vai procurar a resposta. Por isso que existe no coaching as perguntas poderosas. Na hipnose a gente faz perguntas, na programação neurolinguística, tudo através da pergunta. Porque através da pergunta você obtém respostas. Só que a formação, então, são perguntas afirmativas que você faz para você mesmo, para sua mente. E a sua mente vai procurar as respostas. Modelos aí, por exemplo, de perguntas. Perguntas poderosas. Aqui, ó, separei algumas aqui. Ó, por que eu sou tão merecedor da abundância? Aí que quando eu faço essa pergunta, por que eu sou tão merecedor da abundância? Aí vem a resposta, porque eu sou merecedor, eu sou o filho, eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou merecedor, é meu direito, então vem todas essas respostas. Então não vem questionamento, entendeu? Não vem, tipo, se eu fosse fazer assim, eu sou tão saudável, mas aí, né, eu estou me sentindo doente mesmo. E aí a minha mente vai dizer, é mentira, você está doente. Agora quando eu faço essa pergunta, por que eu sou tão saudável? Por que eu sou tão merecedor de abundância? Por que eu atraio sucesso com tanta facilidade? Por que eu me sinto cada vez mais confiante e próspero? Exatamente, ó. Cada vez mais eu fico mais confiante, cada vez mais eu faço mais lives, eu falo mais com as pessoas falam mais comigo, mais mentoria, mais conexão, mais e assim vai. Quanto mais você fica confiante. Então, claro, minha mente já não diz que isso é mentira, entendeu? Então você faça essas afirmações, faça essas perguntas, escreva elas, escreva. Inclusive, antes de eu iniciar todo esse processo aí de expansão de consciência, de ler livros, de estudar, fazer formações, eu já fazia perguntas e eu não entendia isso. Eu sempre falo que vou trazer para mostrar na live o caderninho com as folhinhas, aqueles caderninhos pequenininhos de papelaria, que era bem baratinho, com as folhas amareladas, eu já fazia perguntas, eu escrevia o que eu queria fazer, onde eu queria estar, um monte de coisa, eu já fazia perguntas. Aí quando eu fui fazer minha primeira formação em coach, foi me apresentado a técnica das perguntas poderosas, e eu, nossa, mas eu já fazia isso, eu já escrevia perguntas para mim mesmo. Eu já escrevia no caderninho perguntas ali. E hoje, depois de uns anos, eu fui descobrir, né, o Noah St. John falando sobre afirmações, né, o poder das afirmações, que são perguntas que a gente faz. Eduardo, boa noite, Eduardo. Angelita, Purple, Jacó. Então, você fazer essas perguntas poderosas faz com que a sua mente procure as respostas. Seu cérebro ele vai procurar as respostas. Por que eu sou tão saudável? Por que eu sou tão feliz? Por que eu sou tão amado? Porque você é merecedor de amor. Aí a sua mente vai te dar essas respostas. Boa noite, Dona Lu, seja bem-vinda. Então, entenderam? Escreva aí modelos de afirmações. Por que eu sou tão feliz? É uma pergunta. Que daí depois você vai... Escreva aí enquanto você está na live. Depois que você não coloque a resposta e nem pense na resposta, depois quando terminar a live, você vai ler essas perguntas e aí você vai ver que a sua mente, Aline,
Vânia, boa noite. Aí você vai ler essas perguntas depois com mais calma, no lugar tranquilo, e você vai ver que a sua mente vai te dar as respostas. Ó, vou escrever aqui, ó. Pegar uma folha aqui de caderno. Eu vou escrever uma pergunta. Vou mostrar para vocês, eu vou escrever. Ó, você vai pegar uma folhinha de papel, uma folha de caderno ou um caderno. Por que eu sou tão feliz? Por que eu sou tão feliz? Aí você deixa aqui umas 4 linhazinhas aqui, depois você faz a outra pergunta. Por que eu sou tão saudável? Por que eu sou tão próspero? Deixa as 4 linhas. Depois, quando terminar a live, você lê essas perguntas e aí você vai ver que a sua mente vai procurar essas respostas. Entenderam como é que se faz? Por que eu sou tão feliz? Por que eu sou tão saudável? Aí você continua, você que está acostumado a fazer afirmações, continua fazendo suas afirmações. Eu sou feliz, eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou isso. Continue fazendo essas afirmações, mas comece a usar as afirmações também. Afirmações, comece a fazer perguntas, escreva perguntas, pensa na pergunta. Por que eu sou tão feliz? Por que eu estou tão feliz hoje? Por que eu estou me sentindo tão amado hoje? Por que eu estou me sentindo tão próspero hoje? Por que eu estou me sentindo com tanta energia hoje? Bre, boa noite, obrigado. Gratidão pelo conhecimento. O pessoal que fica quietinho aqui, deixa até dar uma boa noite aqui para esse pessoal que fica quietinho. Rita Maria, o Trader Top. Ó, tem um trader aqui, ó. Rosemary, boa noite, Rosemary. Flávia, é Flávia? Deixa eu ver aqui. Flávia. Lindalva, Radiante, Doralice, Nani, Maranhão, Gilberto. Eubre, deve ser Brenda, né? Rafael Cavalcante, Rosânia, Dona Lu, Daniele, Conceição. Vocês aí estão quietinho, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Só escutando, né? Só absorvendo conhecimento. Então, ó, vocês entenderam aí, vocês estão quietinho, o que é afirmações? São perguntas afirmativas no formato de pergunta, né, positiva, que seu cérebro direciona o seu cérebro a procurar respostas. Entenderam? Elas são muito mais poderosas que afirmações. Inclusive na apostila do treinamento presencial e online, eu falo sobre as afirmações aqui. Até vem o poder das afirmações. Deixa eu até ver aqui mais modelos de afirmações aqui que eu posso passar para vocês. Como que você faz essa pergunta? Para você que quer saber, então, eu entendi. Para você que quer saber, então, conhecer mais sobre Noah St. John, que foi o descobridor, né, que foi o idealizador do poder da formação, tem um livro dele que se chama O Código Secreto do Sucesso. Deixa eu ver se eu acho umas afirmações que eu deixei aqui na apostila. Tem várias aqui. Até fazia tempo que eu não falava sobre afirmações. Não, tem live que eu fiz sobre afirmações. Muito enriquecedor, entendi sim. Que maravilha, a Daniele entendeu também. Ó, por exemplo, exemplos de afirmações para a saúde. Por que eu sou tão saudável? Ó, afirmação para confiança, para você que quer ter mais confiança. Ó. Por que eu sou tão confiante? Aí eu coloco ponto de interrogação. Por que eu acredito em mim mesmo? Afirmações para trabalho. Por que eu sou tão bem sucedido? Andréia, boa noite, Andréia. Afirmações para relacionamento. Por que estou tão feliz em meus relacionamentos?
Aí vai vir a resposta da sua mente. Sua mente vai procurar a resposta e vai dizer, olha, porque você tem uma pessoa amada, você tem seus filhos amados que te amam, que te transmitem amor. Vai vir a resposta. Mas não vai, e essa mente, e seu cérebro não vai questionar. Que é mentira que você tem um relacionamento saudável, entendeu? É mais poderoso que afirmações. Deixa eu ver aqui, mais informações sobre... sobre dinheiro. Por que o dinheiro vem para mim tão facilmente? Inclusive, gente, tem áudios de reprogramação mental com afirmações no meu canal do YouTube. Que você coloca o fone de ouvidos e você pode dormir ouvindo essas afirmações. Que tem essas afirmações todas. Por que eu sou tão saudável? Por que eu sou tão rico? Por que eu sou tão próspero? Por que abundante? Por que o dinheiro vem para mim facilmente? Tem lá no canal do YouTube, @Ricardo Pacheco Oficial. E aí você vai encontrar lá esses áudios de afirmações. Para você ouvir dormindo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem muito conteúdo nessa apostila aqui. Todo o conhecimento que eu aprendi, eu desmistifiquei, reformulei e trouxe para essa apostila que era treinamento presencial, né? Antes da pandemia, e aí depois a gente passou para o digital, né? Que é o treinamento de reprogramação mental. Que aqui tem falando sobre a mente, a dualidade da mente, né? Que é explicando o que é a mente consciente, a mente subconsciente, né? Explicando como é que é o formato da mente, quando se formou o seu subconsciente, o que é o consciente e subconsciente, que 95% a gente não usa, que é a nossa capacidade mental é de 5%, uns diz 10%, né? Mas pelo jeito que o ser humano está regredindo, a gente está usando exatamente, eu acho que até nem 5% estamos usando. Essa nova geração, eu acho que nem 5% da nossa capacidade mental nós estamos usando. Todos os outros 95% lá estão subconsciente, onde estão as funções vitais, que é que nem eu estava falando no início da live, que agora há pouco eu estava falando que o seu subconsciente agora, inconscientemente, sem que você esteja consciente, está fazendo seus órgãos funcionar perfeitamente. Está fazendo você respirar, sem que você esteja consciente. Está fazendo seu coração bater no tempo certo. Então são funções vitais que o subconsciente faz. Lá no subconsciente estão suas crenças, seus paradigmas, a criatividade, as suas emoções, sentimentos, conexão com o seu plano espiritual, com o seu eu superior, memória de longo prazo, padrões comportamentais, sabedoria verdadeira, tá tudo no subconsciente. Por isso que eu ensino vocês a fazer as técnicas, as cartas, tudo que você for fazer para influenciar seu subconsciente é fazer antes de você dormir. Porque existe o fator crítico que separa entre a mente consciente, que é a mente que nós estamos aqui acordado agora, estamos raciocinando. É a mente julgadora. É a mente que está julgando agora que se eu estou falando é verdade ou mentira. Ela é a mente analítica, ela fica analisando. E existe esse fator crítico. Vou até mostrar aqui o desenho da mente, ó. A mente consciente, essa é uma imagem representativa da mente, tá? Consciente, aí existe aqui o fator crítico, que é uma barreira, e o subconsciente, e aqui é o nosso corpo. Essa barreira aqui, que se chama fator crítico, para quebrar ela, para você ter aqui, estando consciente, você mandar informações diretamente para o seu subconsciente aceitar como uma verdade, existe um fator crítico, que eu chamo de aqui de como se fosse um guarda, um vigia, um segurança. Como que você faz para esse segurança sair daqui para você mandar informação para o seu subconsciente? Por exemplo, aquela técnica, tem aqui no meu canal, tem aqui no TikTok. A técnica aquela que até o professor Hélio Couto ensina, eu aprendi na programação linguística e na hipnose, eu aprendi que para a gente acessar aqui, estando consciente, a hora que eu quiser, eu consigo acessar meu subconsciente, colocar informações do subconsciente, ou acessar meu subconsciente através daquela técnica da testa, face relaxada, pálpebras pesadas, muito pesadas, sentir que a pálpebra está realmente pesada, sentir que você está realmente relaxado. Você não consegue abrir seus olhos, você coloca a informação e ponto, a informação está lá no subconsciente. Você
É como se você mandasse o fator crítico, que eu chamo de guardinha, o vigia, vai no banheiro enquanto eu mando as informações aqui pro subconsciente. Entenderam? Deixa eu ver aqui obrigado aqui, o Encantos da Ilana. Boa noite, Ilana. Deixa eu ver aqui. Tá mandando presente, obrigado. Amando as dicas. Que bom que você tá gostando. Boa noite para você, seja bem-vinda. Então, entendeu? Então, e aí e olha como é que era a nossa mente, né? Essa é uma imagem representativa. Quando você tinha de 0, ou seja, até do ventre da sua mãe até 7 anos de idade. A nossa mente, ela era aberta, não tinha mente consciente, a mente analítica. Então, através dos 5 sentidos, você experienciou sua vida e tudo que você via, tudo que você ouvia, tudo que você... inclusive o idioma que a gente fala, o português, por exemplo, porque a gente via as pessoas falar, e aí isso se tornou uma programação. Por isso que você fala hoje, no caso, o português. E infelizmente, aqui quando você dos 0 aos 7 anos de idade, não só coisas boas como o idioma que você aprendeu, mas coisas ruins, traumas, medos, fobias, né? Foi começando a impregnar no seu subconsciente, se tornou uma programação a partir dos 7 anos de idade, fechou-se a sua mente, passou a ter a mente consciente, a mente analítica, então passou a ter já um fator crítico, passou a ter aquele vigia ali que separa a mente consciente do subconsciente. Então, por isso que hoje não é tão fácil assim para você mudar. Porque existe uma programação subconsciente que está fazendo você rodar a sua vida do jeito que está. Porque, por exemplo, tudo aquilo que você acredita sendo sua verdade, baseado no que foi programado no seu subconsciente. Entenda uma coisa, entenda que sua mente subconsciente é como se fosse um CD. É como se fosse um CD, que foi desde o zero do ventre da sua mãe até aproximadamente 7 anos de idade, você gravou esse CD com todas as suas emoções, tudo que você viu, o seu idioma que você aprendeu, trauma, tudo que você via sua mãe falar para você sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre a vida, política, professor, te ensinou um monte de coisa, tudo ficou gravado naquele CD que tá rodando até hoje. Por isso que a gente fala de reprogramação. Lembra que quando tinha as fitas cassete que nós dava para gravar em cima, inclusive eu estragava as fitas do meu pai todinha. Meu pai tinha fitas do Roberto Carlos e aí eu pegava as rádios, colocava a fita e gravava as rádios em cima das fitas dele. Então hoje a gente consegue fazer essa reprogramação na sua mente. É mudar todas as crenças, os paradigmas de tudo aquilo que você aprendeu desde o ventre da sua mãe, que você acredita até hoje na sua mente, e você começa a mudar todinha a sua programação, todinha a sua vida. Porque você está colocando novos programas. É a mesma coisa que o computador. Né? Eu gosto, pela tecnologia que nós estamos vivendo hoje, comparar a nossa mente como um computador. Né? Só que a nossa mente é muito mais poderosa que um computador. É muito mais. E não tem nem comparação. Deixa eu ver aqui quem está falando aqui. Nova Realidade, boa noite. Parabéns pelo excelente trabalho. Vamos ajudar cada vez mais pessoas a evoluir. Isso aí. Só pelo o nome do seu canal a gente já vemos que você também é da Nova Realidade. Ó, Sandra Franca, boa noite, Sandra. Ó, não caí nessa live à toa, era o que eu estava precisando. Ó, que bom. Então, ó, seja bem-vindo, então. Então, assim, para mudar essa programação, você tem que mudar todinha o sistema. Todinho o sistema. O que você acredita sobre relacionamento? Faça essa pergunta também. Hoje estamos só falando sobre afirmações. Mas essa pergunta, boa noite, Sandra. Mas essa pergunta, por exemplo, você faz assim, ó. Que nem eu escrevo aqui, ó. O que eu acredito sobre relacionamento? Todas as informações que vierem são suas crenças, seus paradigmas acerca sobre relacionamento. E eu acredito sobre dinheiro. Aí se vir, por exemplo, dinheiro não nasce em árvore. Quem tem dinheiro vai para frente. Entendeu? São crenças que estão te burlando, estão te bloqueando. Para frente. Entendeu? São crenças que estão te burlando, estão te bloqueando.
entendeu? Para mudar essa programação. Vou desenhar aqui, ó. Deixa eu pegar uma folha aqui, vou desenhar de novo ali a imagem do subconsciente, só que agora eu vou desenhar aqui para vocês. Ó, desenhei aqui para vocês, ó. A imagem representativa da mente. Ó, consciente, ou seja, eu tô pensando aqui, eu penso conscientemente que eu faço afirmações. Por exemplo, hoje nós estamos falando sobre afirmações e afirmações, né? Ó, no consciente aqui eu fico pensando, eu sou saudável. Só que a minha programação no subconsciente diz que eu estou doente. Quem que vocês acham que ganha? Pensamento positivo ou a emoção, o sentimento? Que aqui no subconsciente é seu sentimento. Quem vai ganhar é o sentimento. E aí, vou sentir no meu corpo, no plano físico, e o resultado é o quê? Doença. Agora, se eu quero mudar a minha programação, eu preciso mudar aqui subconscientemente. Então, por exemplo, o que eu acredito aqui no subconsciente sobre relacionamento, né? No caso das mulheres que eu sempre falo, dou a dica. Todo homem não presta, porque há um tempo atrás, quando você era pequenininha, você ouvia sua mãe falar, você via, né? Ouvia acontecer coisas que provavam que o homem não presta, ou por crença mesmo, ou por televisão, ou por mídia. Você acredita nisso até hoje, por isso que no seu resultado, na sua vida, você até tem relacionamentos, mas são relacionamentos conturbados. E aí você atrai o relacionamento baseado naquilo que você acredita. Todo homem não presta. Aí o que acontece? Você até tem relacionamentos com o homem, mas quem é o homem que vai aparecer na sua vida? Aquele que não presta. Para provar para você que você está certo daquilo que você fala. Que eu sempre digo, né? Que o universo e a sua mente, aquilo que você acredita, sendo sua verdade, o universo vai te provar que isso vai acontecer na sua vida, sabe por quê? Para provar que você não é mentiroso, não é mentirosa. Por isso que você diz assim, eu dou aquele exemplo da pessoa ser assaltada, né? A pessoa sai de casa dizendo, eu vou ser assaltada, sai com sentimento e pensamento que vai ser assaltada, automaticamente, do outro lado, existe o cara saindo de casa dizendo assim, eu vou assaltar. Quem que vocês acham que ele vai encontrar? Né? Subconscientemente. Aí nós vamos falar sobre outras leis que regem para que esse fator aconteça na sua realidade. Lei da vibração. Lei da vibração. Ou seja, a primeira lei da vibração é o sentimento. Ó, eu vou ser assaltado. Estou pensando que vou ser assaltado, eu vou ser assaltado, Você mandou para o seu subconsciente acredita que é verdade, emanou o sentimento, esse sentimento, que é uma vibração, vai para o universo e aí entra a segunda lei, a lei da atração. Por isso que, vou ser assaltado. Ou, por exemplo, tô passando trabalho, tô precisando de emprego, E aí você manda esse sentimento para o universo, e aí entra a lei da atração. A lei da atração vai te trazer mais do mesmo. E aí você vai dizer o quê? Que se você for assaltado? Eu falei que eu ia ser assaltada, viu? Aconteceu. Você acha que isso aconteceu por quê? Aconteceu porque você acreditou que ia acontecer. E você emanou esse sentimento para o universo. E o que aconteceu? O universo te mostrou para você, você está certo do que você falava e que você sentia. E tá aí o resultado. Entendeu? Faz muito sentido. Sentimos, acontece. Sim, e aí você acredita tão fielmente nisso, né? Que nem a história do relacionamento. Todo homem não presta. Você acredita tanto nisso, você até tem relacionamento. Mas quem que o universo vai te apresentar? O camarada que vai provar para você que aquilo que você acredita é verdade. Entendeu?
É o que você acredita sendo a sua verdade. Então imagine o universo como um gênio da lâmpada. Ai, meu Deus, eu vou ser saltar. Ai, meu Deus, eu tô isso. Ai, eu tô aquilo. Seu desejo é uma ordem. Tem até uma piada, né, que fala sobre o gênio. O camarada acha a lâmpada e só no fato dele pensar, já criou. Sebrilho, boa noite, Sebrilho. Obrigado, Encantos, pela rosa. Pelas rosas. A Ilana. Entendeu? Só no fato de você pensar, né? Aí, olá, boa noite, esse brilho. Chegando no final, hein? Por que lá, dependendo da sua religião, por que Jesus falava que só o ato de você pensar, você já fez? Que antigamente existia leis que era no físico que você pagava. Que era no, né? Por exemplo, uma mulher que era pega em adultério. Naquela época, a lei dizia que elas tinham que ser apedrejadas em público. E aí Jesus veio, e quando Jesus veio, ele disse que só a intenção. Gente, esse dia não por causa, né? Foi por causa de Jesus, mas depois, por causa na física quântica, eu fui entender que o observador observa a sua realidade, só o ato de você pensar, você já praticou. Infelizmente não consegui mais cedo, mas essa live vai lá pro YouTube, tá bom? Então, olha só o ato de você pensar, você já realizou aquilo. Por isso que eu falo que existe o seu eu do futuro, existem suas várias versões do futuro, a sua versão saudável, a sua versão doente, a sua versão próspera, a sua versão pobre, a sua versão moradora de rua, a sua versão que mora num palácio, a sua versão... Só que aí, só o ato de você observar esse seu eu do futuro, você já está vivendo ele. Vou ver os vídeos lá na rede vizinha também. Tá bom. Obrigado. É @Ricardo Pacheco Oficial. Ontem meu sobrinho estava... A Joraci. Ontem meu sobrinho estava indo para uma festa, falou... Só falta eu perder o celular. E perdeu mesmo. E agora está triste aqui, viu? Para vocês ver que ele estava em casa, com o celular na mão, só o ato dele pensar. Aconteceu. Para vocês verem como esse exemplo aqui que a Joraci trouxe, só o ato da pessoa pensar, sendo que o camarada tá aqui, eu tô aqui com a minha caneta na mão, a caneta é minha. Eu vou perder essa caneta, aí eu, sem querer, tenho que sair e boto a caneta no bolso. E aí eu perco a caneta. Só o ato de eu pensar que eu vou perder, já perdi. Agora imagina para as outras áreas da sua vida. Só o ato de você pensar que todo homem não presta, você já está criando uma pessoa que vai entrar na sua vida, que vai provar para você que isso é verdade, que você está falando. Só o ato de você dizer que você é miserável, é fracassado, você já se tornou um. Você já está vivendo esse ser que você tanto fala e você acredita. Por isso que quando né, Jesus veio e disse, só o ato de... hoje, como é que o jeito que ele ensinou, né? Uma forma de ensinar, ele falou assim, se teu olho fizer você pecar, arranca, que é melhor entrar no reino dos céus com um olho do que ou com uma perna, ou com um braço. Porque o que ele tá dizendo? Porque só o ato de você pensar, o que ele estava falando? Ele estava falando de pura mecânica quântica, pura física quântica. Que só o ato de você pensar, você já fez. Você já criou esse seu eu do futuro. Por isso que eu falo para vocês todos os dias, todas as lives, eu falo, faça a sua carta do seu eu do futuro, escrevendo a sua vida perfeita, porque só o ato então de você fazer essas cartas e falar e visualizar e pensar, você já está criando esse seu eu do futuro. Por que essa estratégia é tão poderosa? Porque você já está formando um eu do futuro. Só que baseado naquilo que você acredita. Se você acredita que você é fracassado, todo o tempo todo agora, você está criando esse seu eu. Por isso que amanhece fracasso. Outro dia fracasso. Fracasso.
Ó, a Juraci, ainda falei pra ele retirar a palavra, mas ele levou tudo na brincadeira. E ainda vai dizer que foi você que rogou praga ainda, né? Mas na verdade saiu da boca dele, foi a crença dele, foi o que ele falou, então por isso que aconteceu. Girlene, como acessar o meu eu do futuro? Morando no meu palácio. Fazendo essa estratégia, Girlene, é você visualizar e você escrever todas as noites antes de você dormir. Esse seu eu, essa sua versão do futuro. Obrigado, Cebrilho. A sua versão essa do futuro, ó, vou desenhar de novo. Pegar essa folha aqui mesmo. Existem várias versões suas vivendo no seu futuro. Vou desenhar aqui. Aliás, eu vou mostrar aqui para vocês do vídeo que eu criei, do vídeo que eu falei. Aí, só que aqui nesse exemplo, você cria sua realidade a partir do que você acredita ter, ser e ter, tá? Eu tenho aqui no canal, aqui, eu explicando isso aqui, só que isso aqui a gente tá falando um exemplo sobre dinheiro, tá bom? Ó. Isso aqui é o seu eu agora. Aqui no caso do seu hoje, no seu agora, só que existem outras infinitos eu seu do futuro. Existe um eu teu, um seu aqui, por exemplo, ó, você hoje, por exemplo, vive com R$2.000, né? Um salário de R$2.000. A sua mente, ela já está condicionada a isso, ela já acredita nisso porque ela já viu esse número. Aqui eu estou falando sobre dinheiro, mas isso aqui é todas as áreas da sua vida. Entendeu? Aqui é seu hoje, seu agora. Essa mente acredita que você só pode ganhar R$2.000. Então a sua mente acredita nisso no seu hoje. Para você chegar a seu eu do futuro ganhando 40 mil, 20 mil, ou qualquer outro valor, você tem que sair daqui no seu hoje, mudar esse padrão de pensamento, essa crença de que se eu acredito que eu posso ganhar 2.000, eu posso ganhar 15, 3, 5, 10, 15, 20, 40. Aqui no seu agora, no seu hoje, você tá. Então existem infinitas possibilidades. A pessoa sua moradora de rua, outra rica, outra com uma casa boa, outra com uma casa com dois. Aí você acessa no seu hoje, fazendo a estratégia da carta do eu do futuro da vida perfeita, escrevendo tudo que você. Qual é a sua vida perfeita? Onde você quer estar morando? Quanto que você quer estar ganhando? Aonde que vai ser sua casa? Aonde que você quer ir viajar? Você precisa acessar esse seu eu do futuro que já está vivendo essa vida, entendeu? Aqui no exemplo, no caso, é caso falando sobre dinheiro, mas é para todas as áreas da vida. Deixa eu ver aqui que tá. Ó, escrevi. Ó, eu escrevi e aprendi com você. Tem que se fazer todas as noites. Como aprender a visualizar? Visualizar é você se visualizar, por exemplo, quando você faz ali sua carta ali do seu futuro, você já não tem você já não consegue imaginar aquelas cenas. Isso é visualizar. Só que daí você precisa colocar sentimento. Por exemplo, se você tá imagina, eu estou me visualizando conhecendo Paris. Que sensação que você teria agora se você estivesse lá na Torre Eiffel? Você vai sentir essa sensação. E aí você vai se visualizar lá. E aí é o sentimento que emana para o universo. Você precisa ser e ter antes de ser e ter. Esse que é o segredo. As pessoas dizem assim, não, mas quando eu for, aí eu vou fazer. Quando eu for lá para a França, daí que eu vou me sentir bem lá. Não, você já precisa acreditar agora. Você precisa sentir agora que já é verdade. Ó, por que eu aprendo a visualizar? Ó, já fez uma formação ali. Como aprender a visualizar? Por que eu aprendo a visualizar? Nossa, você tocou no ponto que me trava e eu não consigo entender a crença. Cebrilho, nossa, você tocou no ponto que me trava. Ah, tá. E eu não consigo entender a crença. Você precisa... Toda causa... No universo existe a lei da causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Todo efeito tem uma causa. No caso, a sua causa... O efeito... A causa desse efeito, de ter essa crença,
você tem que procurar a causa. Que causa é a crença tal? Agora vamos trabalhar em cima dessa crença. Pra gente poder desmistificar ela. Vamos reprogramar ela. Por exemplo, quando você... Esse tipo de crença, assim, por exemplo, é uma crença de não merecimento, por exemplo. A crença de não merecimento, eu vou dizer que ela tá nos top... Tá lá nos top 8 de você não ter um resultado. Porque você acredita internamente que você não é merecedor disso. Entendeu? Existe uma programação dentro de você dizendo que, não, eu não sou merecedor de estar lá em Paris. E aí, claro, com certeza, o que ganha? É o sentimento de não merecimento que vai ganhar. Porque visualizar, você até consegue se visualizar. Você consegue visualizar, consegue fazer a carta do eu do futuro, consegue fazer tudinho as técnicas, mas existe uma programação dizendo que você não é merecedora. E aí o que acontece? Cida, boa noite, Cida Martins. Ó, deixa eu ver, não consigo passar de determinado valor. Sebrilho, não sei se você viu esse exemplo aqui no vídeo, que depois quando terminar a live você vê eu explicando sobre esse exemplo aqui. Olha ali, releia, salva o vídeo, curte, que eu expliquei esse exemplo aqui na forma de dinheiro. Você precisa manipular o fluxo do dinheiro. Sabe qual é a energia? O sentimento que o dinheiro ele vibra é na alegria. Não consigo passar de determinado valor. Boa noite, Cida. Aí o que você faz? A estratégia lá que Napoleão Hill ensina. Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, dentro da minha carteira. Carteira de motorista aqui. Aqui dentro da minha carteira, ó. A técnica de você fazer o dinheiro, você mandar um comando pro dinheiro para elevar o sentimento sobre o dinheiro. É um cartãozinho, você vai pegar seu cartão de crédito. Você vai pegar um cartão de crédito. Deixa eu pegar aqui. Você vai pegar um cartão de crédito aqui, ok? Você vai pegar um pedaço de papel. Aí eu vou fazer aqui e vou mostrar para você. Aí você vai pegar o seu cartão de crédito, você vai pegar uma folha, vai contornar, para quê? Para fazer isso aqui, ó. Você vai fazer um desenho assim. Vai contornar com o cartão de crédito, tá? Vai contornar. Depois você vai recortar e você vai escrever. Ó. Aí você vai escrever assim. Essa aqui é a estratégia para você fazer somente trabalhar nisso. Por isso, tanto é que fica na minha carteira, ó, plastificado. Você vai botar assim, você vai escrever assim, ó. Eu estou tão feliz e agradecido porque a partir do dia tal, eu faturei tanto. Graças, aí você vai botar por onde que vai vir esse valor. Ó, eu faturei tanto, tem o valor aqui, graças ao meu instituto, meus trabalhos de professor, escritor, mentor, palestrante, empresário e tal. No meu caso, aí você vai botar, eu estou tão feliz e agradecido porque a partir do dia tal eu faturei tanto, graças ao quê? Graças a... Aí você vai escrever por onde que vai vir esse valor. E aí você vai andar sempre com ele. Você pode reler todas as noites, colocar embaixo do seu travesseiro, você pode colocar na sua carteira, na sua bolsa, né? É uma estratégia que tem no livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Para você ver que você tem que fazer o que tem que se aprende, né? Que nem eu estava falando sobre livro. Hoje gravei um vídeo falando sobre o livro que eu voltei a reler, né? Que é o livro do Tim Haver Eker, né? Segredos da Mente Milionária.
Porque quando eu li lá em 15 anos atrás, eu tinha uma mente. E hoje eu tenho uma outra tipo de mente. Então hoje eu entendo muito mais do que há 15 anos atrás. Entendeu? E eu parei de comprar livro. Porque você fica lendo e não entendendo nada e não aplicando nada, então não adianta. Ter uma biblioteca cheia de livros, mas não fez nem a metade. Ó, a Cida tem um livro, ó, quem pensa que é esse? Ou do Segredos da Mente Milionária. Deixa eu ver. Quando eu ganho um pouco a mais de dinheiro, tá, eu tenho que dar para alguém, porque eu sinto que tenho que fazer isso. Se você tem, você pode ajudar, você faz isso. Isso é uma forma de generosidade, por isso que o dinheiro sempre entra. Eu tenho esse livro. Então entenderam essa estratégia? Você escrever, pegar, fazer um cartãozinho e você escrever. Você vai escrever no cartãozinho: eu sou tão feliz e grato porque a partir do dia tal eu faturei tanto através de livro, através do meu trabalho tal. Aí você vai escrever por onde? Depois você recorta e você coloca na sua bolsa, sua carteira. Coisa boa. Ó, eu já li esse livro também, li O Homem Mais Rico da Babilônia. Só que, por exemplo, gente, quando eu li esse livro, Os Segredos da Mente Milionária, eu li, sabe aquele que nem eu estava explicando no vídeo hoje, tá aqui no canal do TikTok. Lê por ler, sabe? Só para dizer que, eu comprei, aí eu preciso terminar esse livro. Porque aí já tinha outro comprado, aí para passar para aquele outro, sabe aquela ansiedade de sair correndo para ver se consegue mudar as coisas, e sabe? Não, hoje você tem que reler, ler, parar de comprar um monte de livro, parar de ficar seguindo um monte de pessoa que cada um fala uma coisa. Ó, que nem aqui, ele ensina uma declaração, ensina uma conscientização do que ele está falando, que é, no caso, sempre dinheiro, entendimento, de desassociação. Então, tem que ter um entendimento, tem que pegar os ensinamentos, que nem esse daqui que eu ensinei para você do cartãozinho, que está no livro. Você fez isso quando você leu o livro? Nem tem pessoas que leram o livro Quem Pensa Enriquece, mas não fizeram essa estratégia que tem lá no livro. De ter realmente na mão. Ó. É escrito à mão, foi plastificado sim, mas foi feito. Eu peguei e apliquei algo que estava no livro. Você pode colocar a partir de hoje, escrever no meu cartão, pode. A Joraci, sim, eu tenho na minha carteira. Eu senti de fazer isso uns 20 dias atrás, ó, viu? Só colocar em prática. De papel que eu vou fazer ainda hoje. De papel que eu vou fazer ainda. Isso, o bom é você pegar, fazer um pedacinho de cartolina. Pode ser uma folha de ofício mesmo, aí depois você emplastifica. Gente, imagina, Napoleon Hill que ensinou essa estratégia. Você acha que é uma balela? A carta que eu ensino, só que eu reformulei, né? Hoje eu falo a carta do meu eu do futuro da vida perfeita. Que praticamente era que nem, por exemplo, Bruce Lee fazia. Bruce Lee escreveu numa carta, num pedaço de papel, uma carta dizendo que ele ia ser o ator mais bem pago e ele ia receber pelo primeiro tantos milhões de dólares, 10 milhões de dólares, se eu não me engano, pela atuação dele no cinema. O Jim Carrey também fez a mesma coisa. Tanto Jim Carrey também botou 10 mil dólares, que ele ia receber 10 milhões de dólares pela atuação dele como um ator de Hollywood, e foi exatamente aquilo que ele escreveu, foi o que ele recebeu. E ele antes era só uma carta. Ele escreveu que eu sou um ator mais bem pago, eu recebi pela minha atuação do meu filme, e justamente foi o primeiro filme dele que ele recebeu 10 milhões de dólares. Sua live é muito boa porque você lê.
Ah, que você lê os comentários. Claro, né, gente? Eu tô aqui por causa de vocês, né? Eu tô aqui por causa de vocês, tô aqui pra ajudar vocês, né? Imagina eu falando aqui, ó, li os livros, mas estou percebendo que minhas crenças eram muito enraizadas, muitos bloqueios. Só que esse brilho você tem que estar sempre relendo eles, até você colocar em prática ou impregnar na sua mente. O vídeo que eu gravei hoje, eu parei de comprar livro, eu tenho um livro novo guardado. Então, porque eu não li ainda, não iniciei, porque eu estou pegando tudo de novo, os que eu tenho, que são os mais, que eu considero assim, os filhos meus, e eu estou relendo e fazendo resumo, para até impregnar na mente, até colocar em prática essas coisas, porque não pode ler correndo, ler por ler. Você tem que ter realmente um entendimento daquilo, entendeu? Colocar em prática. Pegue um livro e coma ele. Pega um livro como, por exemplo, esse aqui e coma ele, literalmente. Pegue ele e lê todos os detalhes, porque tem detalhes que passam, você relê, e esses detalhes você não consegue... Quando você relê, você... Nossa, como é que eu deixei passar isso? Porque você só leu por ler. Quando se fala, né, lá na... por exemplo, quando a Bíblia fala, né, medita na lei do Senhor de dia e de noite. O que é meditar? Meditar é isso aqui, ó. Eu pegar, por exemplo, a parte aqui que o Tim Harver, ele dá as partes das declarações dele mesmo, que ele coloca no final de cada, aqui nos seus capítulos, entre aqui os ensinamentos dele, ele fala uma declaração, por exemplo, ó, o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. Olha a declaração que ele falou. E eu tenho que pegar essa declaração e meditar nela, até eu entender e impregnar ela no meu subconsciente, ó. Ó, olha a frase que ele diz. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Aí eu vou meditar nessa palavra. Ó, meu mundo interior, ou seja, tudo que eu acredito internamente vai ser no meu mundo exterior. O mundo exterior é um reflexo do meu mundo interior. Então, eu meditei, entendi, tive um entendimento do que ele me falou, e aí sim, aí eu meditei e aprendi, tanto é que já gravou na minha mente, ó. Ó, o meu interior cria o meu mundo exterior. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Ó, você faz alguma coisa online? Sim, tem curso online, tem... A gente lançou ontem o Clube dos Áudios Personalizados. Até inclusive a G não tá aqui, a G tá trabalhando hoje. A G adquiriu o áudio semana passada, o áudio personalizado dela, que é um áudio de reprogramação mental feito, feito especialmente para a pessoa, com as informações da pessoa, com a frequência vibracional para a pessoa, com as informações dela ali, no caso dela, os assuntos que ela pediu, e foi feito extremamente para ela ouvir quando ela está dormindo. E ela já está obtendo resultados. Ó, tipo individual tem mentoria online também, individual. De todos os mentores, percebo que você é um dos mais que responde os comentários. Gente, porque eu tô aqui por vocês, entendeu? Qual é a minha vantagem de eu estar abrindo uma live se eu não vou ter conexão com vocês? Entendeu? Se é para vocês a live, não consigo entrar no grupo, você brilha. Você brilha, é verdade. A Juraci não consigo entrar no grupo. Juraci, coloca aqui no privado do TikTok, coloca seu número do WhatsApp ali que nós mandamos para você lá o convite, tá bom? Para você também que quer entrar, não tá lá no grupo do WhatsApp, esse grupo novo que a gente criou das lives, dessa turma aqui, dessas lives que eu faço semanais, tem de, de visualização, de oração quântica, você recebe material em PDF, você fica sabendo das lives, fica sabendo de vídeos no YouTube, né? A Girlene já entrou, várias pessoas já estão lá. Que é o pessoal que é dessa live aqui, dessas lives aqui que estão lá, tá bom? Então, ó, você... deixa eu ver o que tinha perguntando aqui.
Aí, sim, tem mentoria individual online. Estamos fazendo hoje ainda estamos criando, nós vamos fazer, estamos criando um trabalho para a gente poder fazer e ir para outras cidades. Mentorias presenciais, também encontros de mastermind, que é mentes mestras, né? E mentorias também individual, em grupo, mas em outras cidades. Hoje nós estamos criando esse projeto aí. Para estar indo para outras cidades, ok? Cida Martins curtindo a live. Já até bateu o nosso horário aqui, gente. Bateu o nosso. Então, ó, boa noite, Maria Inês. E aí, então, tem curso online, tem materiais online, tem. Deixa eu ver, tem mentoria, tem. Ó, gente, tem áudio, tem o clube dos áudios personalizados, que é uma assinatura. Você assina mensalmente, você recebe toda semana áudios de reprogramação mental lá. Tudo você consegue através do link aqui na bio do perfil. Ou você pode pedir no grupo também. Ok? Faz uma hipnose para finalizar. Vamos fazer então, para a gente finalizar? Processo de visualização. É uma auto-hipnose, é uma hipnose. Eu chamo de processo de visualização porque eu faço você visualizar, né? Principalmente, ó, porque nem a Sebrilho. Não foi a Sebrilho, não, foi a. Eu me lembro quem disse aqui que tem dificuldade de visualizar. Foi a Gelene, né? Tem dificuldade de visualizar. Ok, vou preparar aqui então para gravar. Gilene, vou colocar aqui para gravar pra gente mandar para vocês lá no grupo, tá bom? O áudio lá pro grupo. Automaticamente o que eu vou fazer aqui vai ser gravado ao vivo aqui, o áudio, e aí depois vai lá pro grupo para você vai receber o áudio porque você pode usar ou ouvir quando você quiser, tá bom? Lembrando então para vocês se prepararem, vocês têm que fechar os seus olhos se você tiver fone de ouvido aí. Marinês, como funciona o grupo? O grupo é gratuito, é só se você entra no link da bio aqui, você acha o link lá do grupo do WhatsApp. Se você não conseguir através do link aqui, você pode mandar aqui no privado do TikTok o seu número do seu WhatsApp, que a gente manda o convite lá para você entrar, tá bom? Então prepare-se aí pra gente fazer um processo de visualização. E aí você fecha seus olhos aí. Que tema que vocês querem? Sobre afirmações? A gente pode falar sobre afirmações. São as perguntas poderosas que a sua mente procura respostas. São mais poderosas que afirmações. Eu posso falar no meio aqui entre o processo aqui de visualização. Diz a Mota, boa noite. Giane Borges, agora que estamos encerrando, chegando o pessoal. E aí a gente vai fazer esse processo de visualização aqui. E aí, no meio do processo de visualização, eu vou colocar afirmações para você ficar gravado, para você ouvir quando você for dormir, ou pode ouvir quando você quiser. Vai ficar para você, vai pro grupo lá, tá bom? Obrigado, Maria Inês disse. Então se prepare aí pra gente fazer o processo de visualização e a auto-hipnose aqui, de hipnose, para você se preparem aí. Se você tiver fone de ouvido, melhor. E aí nós vamos encerrar nossa live. Quem não assistiu a live desde o início, vai lá pro YouTube, tá bom? @Ricardo Pacheco Oficial. Hoje também tem a estratégia do método quântico das cartas quânticas, que são os processos de 21 dias, são cartas que você recebe em forma digital, você pode levar numa gráfica, imprimir, você monta as cartas, vai 2 e-books também, que você segue um processo de 21 dias ali, cada carta tem, hoje várias pessoas adquiriram hoje, né, o processo das cartas quânticas, e aí você vai ter 21 cartas ali, 21 processos para você fazer por 21 dias, e depois mais 3 cartas extras. Hoje ainda várias pessoas adquiriram hoje, foi maravilhoso. Tá bom? Vamos fazer então o processo de visualização, tudo você encontra aqui no link da bio. Tá, vamos fazer o processo de visualização, vai ser gravado, vai lá pro grupo, tá? Você que
que está lá no grupo e quer entrar lá no grupo vai receber esse áudio lá para você. Eu vou subir o som aqui da frequência. O som da frequência vibracional para você ouvir. Vai fechando seus olhos aí. Vai prestando atenção agora no som da minha voz. Feche seus olhos aí agora. Preste atenção no som da minha voz. A partir de agora, você vai prestar atenção agora na sua respiração. Inspire, puxe o ar. Puxe bem o ar. Segure por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Solta o ar pela boca. Faça mais uma vez. Inspire. 1, 2, 3, 4. Solta bem o ar pela boca. Mais uma vez. Inspire. 1, 2, 3, 4. Solta o ar pela boca. A partir de agora, escuta o som da minha voz. E comece a prestar atenção na sua respiração. Sinta-se tranquila, sinta-se tranquilo. Não deixe que nenhuma interrupção venha tirar sua atenção. A primeira coisa que você vai fazer é se visualizar a sua versão futura. Que versão é essa que você quer acessar? Eu já estou visualizando a minha versão. Aquela versão que já está vivendo aquela vida feliz que você tanto merece, é o seu direito de você acessar essa sua versão. Aquela sua versão alegre, aí você abre o sorriso. Eu já visualizo. O que é uma vida perfeita para você? O que é a vida perfeita para você que está aqui, ó? Para Maria, para a Joraci, para a Gerlene, para a Sebrilho, para você que está aí comigo. O que é a sua vida perfeita para você? Visualiza essa vida perfeita. Visualiza aquilo que, de repente, né? Vou dar um exemplo aqui. O seu carro novo, aí você vai visualizar você dirigindo o carro da marca que você quer, mas precisa ter clareza do seu desejo também, né? A marca do seu carro, o ano, como que é por dentro, se é banco de couro, que cor é seu veículo, que cor é esse carro. Visualiza aí. E você que tem outro tipo de desejo, você vai visualizar aí a sua versão futura, vivendo a vida que você tanto quer. Por exemplo, se você quer ter uma profissão, aí você vai se visualizar já vivendo essa vida, já experienciando essa vida de quero ser um advogado. Já se visualiza nos fóruns, se visualiza já lá exercendo no seu escritório. O sonho é seu. Eu só quero que você visualize essa versão futura. Agora, você vai dizer assim: por que eu sou tão feliz vivendo essa minha vida perfeita? Por que eu sou tão feliz vivendo essa minha vida perfeita? Por que eu sou tão feliz sendo saudável? Por que eu sou tão próspero? Por que o dinheiro vem para mim com facilidade? Por que as coisas dão certo para mim? Por que eu me amo tanto assim? Por que eu sou tão amada? Por que eu sou tão amado? Por que o universo trabalha a meu favor? Abra o sorriso, ó, já estou abrindo, conforme estou fazendo aqui as afirmações, já estou abrindo sorriso, porque eu sei que tudo isso é meu por direito. Porque tudo dá certo para mim? Eu já visualizo o meu eu do futuro e você visualiza o seu eu do futuro aí. Se possível, agora quando nós terminarmos esse processo,
você pegue o seu caderno, sua folha, uma caneta, e escreva essa vida perfeita desse seu eu do futuro vivendo essa vida perfeita. Vocês vão dizer assim, muitas pessoas vão se questionar, mas vida perfeita é só em contos de fada? Não. É porque você foi programado a não ter uma vida perfeita. E nós estamos desprogramando isso aqui agora. Estamos quebrando o seu passado. Honra seu passado porque você aprendeu muito com ele, mas deixa o passado no passado, porque só existe o agora. E a partir de agora, você é merecedora, você é próspero, você é feliz, você tem relacionamento saudável, você se ama, você é linda, você é lindo, você é maravilhoso, você tem um corpo perfeito, tudo dá certo para você, vem com facilidade, dinheiro vem em relacionamento saudável com facilidade. O universo funciona perfeitamente e funciona em seu favor. Por isso que você precisa acessar esse eu da vida perfeita, porque você está acessando agora uma versão sua e de repente não é uma versão que você está gostando de estar vivendo, mas infelizmente é você que está acessando isso através dos seus pensamentos, dos seus paradigmas, das suas crenças. Então, a partir de agora, tudo isso está quebrado e uma nova vida está se iniciando. Assim é e assim sempre será. Diga, escreva aí, eu aceito, assim é e assim sempre será. Eduardo, Franco, boa noite. E aí, conseguiram aí acessar? Conseguiram aí acessar? Conseguiram visualizar? Vanessa, boa noite. Encerrando nossa live, gente, vai lá pro grupo. Vão lá pro grupo que vocês vão receber esse áudio aqui agora lá pra vocês, tá bom? Eu aceito, assim é e assim sempre será. Viu? Muito obrigado. Tá bom, Juraci? Você que não tá no grupo, Daniele, obrigado por estar curtindo. Vamos encerrar aqui, passou muito do nosso horário. E lembrando, essa live vai lá pro YouTube. Cartas, como assim? São as cartas quânticas, são um processo de 21 dias que você vai usar para... São cartas... Deixa eu ver se eu acho que eu vou mostrar pra você. Vanessa, obrigado. Ricardo, obrigado pela live. Obrigado, Sebrilho. Esse processo aqui, ó, são cartas. Aqui a caixinha que já tá amassadinha. A caixinha é o método quântico da abundância. Transforme sua vida em 21 dias. Ó, são cartas. São modelos de cartas. São cartas. Cada carta tem um processo. Cada carta tem uma intenção, o primeiro dia, por exemplo, você vai fazer a conexão com o seu subconsciente. Então vai ter uma intenção, vai ter uma ação para você fazer e uma frase de poder. E aí você, no caso, por exemplo, se você adquirisse hoje, você ia fazer essa primeira carta. Amanhã você faz a segunda carta, que é a libertação no espelho, a técnica da libertação no espelho. Tem uma intenção, uma ação e uma frase de poder. Você fez a carta do segundo dia, você vai partir para a carta do terceiro dia. Lembrando que vai dois e-books, o e-book de explicação como funcionam essas cartas. O segundo e-book é o processo dos 21 dias em e-book, se você não quiser montar as cartas. E também vai as cartas que você pode imprimir em qualquer lugar e você montar as cartas assim, que nem eu fiz aqui, né? Que nem a gente tem aqui. E aí, quarto dia, quinto dia, depois que terminar os 21 dias desses processos, você vai ter mais 3 cartas extras, de mais 3 processos, né? Que daí depois vem as cartas extra, a carta extra número 1, que é a expansão infinita, vai ter a intenção, uma ação, uma frase de poder. Depois dos 21 dias você vai fazer a carta extra 1, a carta extra 2 e a carta extra 3. Terminou,
Terminou esse processo, você atingiu o objetivo, não são cartas que você... Essa aqui foi a ideia do meu subconsciente, gente. Lembrando de deixar registrado, gravado, que quando surgisse essa estratégia, vamos dizer que foi que inventaram, né? Essa técnica foi em sonho que meu subconsciente me mostrou. Essa técnica das cartas quânticas. E aí eu coloquei em prática. E então aí você vai ter as 21 cartas com 21 processos, vai fazer por 21 dias, depois fez os 21 dias, faz mais as 3 cartas extras, depois você pode retornar, obteve resultado, pode retornar para a primeira carta de novo e fazer de novo para outra intenção, outro propósito, entenderam? É no formato digital, vai o modelo da caixinha para você montar, vai as cartas também, você pode mandar numa gráfica imprimir, montar as cartas para você se você quiser ter em mãos, ou você segue o processo pelo e-book mesmo, tá bom? É assim que é as cartas do método quântico. Tem aqui no link da bio, tem na descrição do vídeo do YouTube, para você que vai estar assistindo aqui essa reprise da live, tá aqui na descrição do vídeo, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou agradecer então a vocês, a Girlene, a Zebrilho, deixa eu ver quem mais está aqui comigo, Encantos, a Ilana também, boa noite, Rita, Maria, Nani, Gilberto, Daniele, Sandra, Márcia, Lu, Giane Borges, Giane, a Vanessa, Maria, Inês, Casanova e a Maria, e a Girlene e o pessoal que às vezes pessoas não aparecem aqui para mim. Tá bom? Boa noite para vocês. Nossa próxima live é quarta-feira, às 21h30 aqui no TikTok, tá bom? Lembrando que você vai receber esse áudio aqui que foi gravado, viu? Vai lá pro canal, vai lá pro grupo do WhatsApp agora, tá bom? Boa noite, Joraci. Joraci também, boa noite. Não dei boa noite para Joraci. Tá bom? Até quarta-feira então, às 21h30 aqui no TikTok. Muita saúde, uma excelente noite de sono para vocês, bons sonhos. E faz a carta do seu eu do futuro da vida perfeita antes de dormir agora, hein? Tá bom? Boa noite, gratidão a todos, até